É uma grande honra falar a uma plateia tão abençoada, tão distinta como vocês. Homenageando as mães, então, nós vamos falar sobre mãe, parceira dos projetos de Deus. Deus, quando idealizou a mulher, quando Ele formou a mulher, Ele fez tudo nela, o que era necessário para que ela pudesse, então, ser um portal, digamos assim, um portal de entrada do sobrenatural no mundo natural. Deus formou a mulher, capacitou o nosso corpo, ele é todo já projetado para servirmos de porta de entrada nesse mundo. E de tal forma o Senhor respeitou isso, que até o próprio Jesus Cristo, quando foi para entrar aqui, a legalidade é que ele entrasse pela porta, que ele viesse de uma mulher, numa concepção divina, mas que entrasse pela porta. Mas nós precisamos entender a profundidade disso. No Salmo 139, de 13 a 17. Salmo 139 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Repitam comigo: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deus preparou então a mulher, o nosso corpo, para servir de entrada, como eu disse, porque, como diz aqui no Salmo, Ele escreveu a história de cada um de nós antes da concepção. Antes mesmo de existirmos por um dia. Está escrito aqui. Os meus dias foram escritos no teu livro antes que existisse qualquer um deles. Quando nós temos os nossos dias escritos, né, lá no céu, é porque Deus planejou a cada um de nós. Ele reuniu-se com Deus Filho e Deus Espírito, e Ele disse assim: vamos gerar aqui o Raul. Vamos gerar o Raul. O Raul vai ter esta e essa característica. Vai ter este dom, esta e esta habilidade, porque eu vou precisar dele para esta e esta obra. Temos um propósito ao sermos criados. O Raul está lá, concebido nos céus, mas ele precisa vir para a terra. Então ele escolhe, dentre as mulheres, uma que tenha as características que ele quer imprimir profundamente na vida do Raul. E ele escolheu aquela mulher para ser a mãe do Raul. Quando há a concepção, transfere o DNA. E, ao mesmo tempo, Deus ordena o sopro de vida. Ou seja, o Raul vem dos céus na concepção. Por isso, o aborto não é um simples homicídio. O aborto também é abortar, é matar um projeto de Deus. Porque na concepção, Deus já envia
tudo aquilo que ele escreveu a respeito daquela pessoa. E nós temos esse poder. Nós, mães, temos o poder de abortar os projetos de Deus. E aí o Raul nasce, na concepção ele herda o DNA do pai e da mãe, mas o que estava escrito a respeito dele vem dos céus. Sim ou não? Só que a mãe, ela tem a incumbência de aprofundar. Não é só cuidar do bebezinho. Não só é amamentar. Isso dá uma trabalheira para nós, né? Quando nós temos bebezinhos pequenos aí, as mães que têm bebezinhos pequenos, a Fernanda lá que está com o Filipinho. Claro que dá trabalho. Mas não é só isso. Nós temos também em nós o poder de fazer esse projeto de Deus se cumprir ou não. Muitas vezes as mães não entendem isso. Quando Deus cria, Ele cria com a palavra. Ele ordena. Quando nós estamos com os nossos filhos, também temos, através da palavra, o poder de fazer-se cumprir ou não aquele projeto. A Bíblia diz que de toda palavra torpe, o homem dará conta. A palavra torpe, como muitos procuram entender como palavrão, não é palavrão. Palavra torpe é aquela que tem o poder de distorcer. Palavra torpe é aquela que tem o poder de mudar uma história. Então Deus projetou o Raul e Ele disse lá nos céus que o Raul seria íntegro. Mas, aqui, nós temos a mãe, a figura da mãe, que ela pode distorcer isso. Quando a mãe não está atenta às suas próprias palavras. Palavras como burro, vagabundo ou preguiçoso não devem ser liberadas nunca por uma mãe. São palavras torpes. Palavras que têm o destino de distorcer um projeto. Graças a Deus, tua mãe continua falando que você seria íntegro, não é? Queridos, por que eu estou falando assim para o Dia das Mães, né? É uma homenagem? Mas nós vamos ver aqui na Bíblia algumas parceiras de Deus. A maternidade tem um fim, que é nos tornar parceiras de Deus nos projetos chamados filhos. Nós somos aquelas que têm a incumbência, não é do pai. O pai, ele é o cabeça, o pai é aquele que governa a casa. Mas o primeiro ensino vem da mãe. O primeiro contato, o amamentar, vem da mãe. Depois de desmamado, ele vai para o pai. E aí é a continuidade do ensino. Mas o primeiro ensino vem da mãe. A criança até os 3 anos de idade, é uma folha de papel em branco, vocês já ouviram isso. E ali você pode escrever aquilo que estiver no seu coração a respeito daquele projeto de Deus. Mas nunca esqueça que é um projeto de Deus e não pertence a nós. Nós precisamos olhar como mães para um filho e tentar ali, dia após dia, desvendar o projeto de Deus para aquela pessoa que Ele nos incumbiu de trazer à existência no material. Mas ela já existia no espiritual, ela já tinha determinado para ela todos os seus dias. Amém? Nós vamos ver 2 mulheres. 1 Samuel 1, de 7 a 11. Consegue? Agora vai dar. 1 Samuel 1, de 7 a 11. Primeira Samuel diz o seguinte. Vocês conhecem a história de Samuel, de Ana, então eu vou ler esse pedaço mais reduzido. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando?
por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O texto fala de Ana, que foi uma mulher que desejou ardentemente fazer parte de um projeto com Deus, de ser parceira dele. Ela queria ter um filho. Ela desejou tão ardentemente que ela se prostrou e amarguradamente chorou na presença de Deus. E o sacerdote se comoveu. Primeiro ele achou que ela estava embriagada, mas depois se comoveu do quanto ela estava pondo a oração dela, o coração na oração que ela estava fazendo. Era um desejo profundo de ser parceira de Deus. E ela diz assim: se o Senhor me der um filho, se eu for sua parceira, eu vou ser a melhor parceira. Porque ele vai servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Não vai cortar cabelo, não vai cortar barba, e vai servir ao Senhor todos os dias. Deus atendeu esse pedido, porque ele sabia que era verdade. Porque ele sabia que ela estava fazendo isso com compromisso. Porque ele sabia que já os dias de Samuel escritos, precisava vir por uma pessoa que fosse comprometida. Deus queria que Ana imprimisse essa característica de compromisso em Samuel. Que isso ficasse bem firmado. Que não fosse estragado. Então ele disse: eu vou conceder a Ana, por quê? Porque Ana, ela é fiel. E porque Ana tem compromisso. Fidelidade e compromisso, dentre tantas outras características, foi o que o Senhor viu em Ana. E foi o que ela transmitiu para Samuel. Porque mais à frente, em 1 Samuel, deixa eu ver aqui onde é que é o texto. 1 Samuel 2, 18 a 19, diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Presta atenção. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ela tinha tanto compromisso com Deus, que ela investia no projeto de Deus. E logo que o menino desmamou, ao invés de ficar aos cuidados do pai, ela levou aos cuidados do sacerdote. Eu me ponho no lugar de Ana, desejando, querendo um filho ardentemente, tendo aquele filho nos meus braços. Aí chega um dia, eu pego na mãozinha dele e digo assim: olha, você vai fazer uma caminhada com a mamãe pela última vez. E a mamãe vai te deixar. Você vai servir na casa do Senhor. É uma honra e é um privilégio. E principalmente, você vai cumprir o propósito para o que você veio. Esse era o coração de Ana. Ela imprimiu compromisso. Ela disse assim: eu fiz um voto com Deus, eu preciso cumprir. Ela mostrou ao seu filho a importância de um voto com Deus, mesmo que doa. Mesmo que doa. Cumpra. Se você falou, você deve cumprir. E quando ela caminhou, eu penso que naquela caminhada ela foi ministrando o seu filho. Eu não vou deixar de amar você. Eu vou deixar você no melhor lugar que você possa estar. Eu vou me lembrar de você todos os dias. E todos os anos eu vou vir vê-lo. E eu vou te trazer uma túnica nova. A túnica fala de roupagem, de como se mostrar, de como você se veste, você é. A túnica branca, sacerdotal, é como se ela dissesse: eu ainda continuo zelando pelo que você é, como você se mostra. Você vai ser íntegro, você não vai se corromper,
você vai ser fiel e Deus vai te honrar. E foi assim que Ana se despediu de seu filho, eu imagino, falando para ele essas palavras. Muito mais importante de tê-lo comigo é cumprir um propósito de Deus. Então Ana foi uma parcerona de Deus. Quando ela entregou Samuel, ali no templo, Samuel pôde ser aquele homem que vocês sabem, que nenhuma de suas palavras caiu por terra. E ele não se corrompeu como os filhos de Eli. Deus precisava de alguém que não se corrompesse. Vocês sabem também, e se não sabem, precisam vir para a EBL aprender, que os filhos de Eli, eles não eram fiéis a Deus. Mas Samuel foi. Ele não se corrompeu, ele foi fiel, e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Ana cumpriu com o propósito de ser mãe. Mas muita gente poderia hoje até chamar o conselho tutelar por abandono. Né? Como que pode? Abandonou lá no templo. Ela sabia que o que ela estava fazendo era o que precisava para ser parceira de Deus. Nós, muitas vezes, nós temos medo de abrir mão dos nossos filhos. Nós, muitas vezes, temos medo de deixá-los cumprir o propósito. Ah, mas vai sofrer. Eu imagino que Ana pensou isso. E quando ele acordar à noite, eu não vou estar lá. E será que ele vai se alimentar direito? Toda mãe tem essa preocupação. Mas ela sabia que o mais importante e o melhor para a vida de Samuel era estar no templo. Era lá que ele deveria estar. Os dias dele estavam escritos para esse propósito. Ana cumpriu a promessa, mesmo custando a ela a tristeza de viver longe do filho. Deus precisava que Samuel fosse radicalmente comprometido. E essa característica ele encontrou em Ana. Nós temos também uma outra mãe impressionante, uma outra mãe parceirona de Deus, que foi Maria. Lucas 1, 26 a 38, fala da concepção. Nós não vamos ler o texto, ele é muito extenso. Nós temos ainda uma apresentação para o Dia das Mães. Mas esse texto, leiam com atenção. É um texto que fala da mudança do projeto de Deus para a mudança da humanidade. Um projeto forte, um projeto que mudou a história, em antes e depois. E um anjo vem e ele descreve para Maria uma parte desse projeto, um pedacinho. E ela fica encantada com isso, e até mesmo sem entender, ela diz, mas como se fará essa concepção? Eu não conheço homem algum. Não, essa concepção não se fará dessa forma. Virá sobre ti o Espírito Santo. Então Deus ali, através do anjo, transmite a Maria como vai ser esse projeto. E chama ela para fazer parte. E ela disse assim, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época, pela lei de Moisés, a mulher que fosse encontrada ou em adultério, ou estivesse grávida sem ser casada, sem ser comprometida, ela era apedrejada. A pena era de morte. Só que ela não perguntou para Deus. Escuta, e quando eu estiver grávida, como é que o Senhor vai fazer para não me matarem? Para não matarem o seu projeto? Ela não disse assim, Senhor, eu vou sofrer? O Senhor me garante que eu não vou ter sofrimento? Para eu embarcar nisso aí? Ela não perguntou isso. Nem sequer perguntou o que seria para frente. Ela só disse, eu quero ser parceira. Se é através da minha vida, que seja. Aí nós temos, claro, é uma diferença. Ela não imprimiu em Jesus, porque ele já veio completo, ele já veio pronto.
Mas Deus precisava de uma mulher que não tivesse medo da morte. Maria não teve medo da morte. Assim como Jesus, quando ele abraçou a cruz, ele não teve medo da morte. Então, para que ela não atrapalhasse o projeto de Deus, para que ela não, é claro que nada iria demover a Jesus Cristo. Mas Deus queria uma mulher comprometida. Deus queria uma mulher que não temesse a morte. Deus queria uma mulher que fosse até o fim. E ali ele encontrou Maria. Talvez se fosse para uma de nós, a gente ia dizer assim, Senhor, passa adiante, porque ainda não estou preparada. Não estou pronta. Mas Maria prontamente disse, o eis-me aqui. E quando ela diz isso, ela se torna, porque se ela não tivesse aceitado, ok, teria achado outra. Mas ela se torna, diante de toda a humanidade, uma mulher respeitada. Não necessariamente adorada, não é isso, mas respeitada por sua dignidade, por sua postura do eis-me aqui. Uma postura que nós hoje, com pequenas coisas, com pequenos riscos, não temos a coragem de dizer. Mas ela disse, e ela disse, faça-se em mim, segundo a sua vontade. Mas eu gostaria até de deixar aqui uma reflexão para nós mulheres, para nós mães. As futuras, que vão poder começar de uma forma certa, uma postura certa. As que foram afetadas por uma criação que não foi tão boa, que traz marcas. Mas para todas nós, mulheres, né, pedindo licença aos homens, como nós encaramos os nossos filhos? Nós olhamos para eles como um projeto de Deus? Que Deus tem delineado? Ou a gente acha que a gente pode mudar, ou manipular, ou acrescentar? Nós temos buscado em oração saber a vontade do Espírito Santo para a vida dos nossos filhos? Nós temos olhado para eles como sendo um campo onde nós estamos semeando? Nós temos pensado, e mais para frente a gente vai conversar a respeito disso, de voltarmos aos cultos domésticos. Cultos familiares, esses realmente familiares. Sacerdote, pai e mãe e filhos. Não estamos dizendo que vai acabar o grupo de comunhão, não é nada disso. Mas de termos esse olhar diferente. De reunir a família, o seu sacerdote, e haver ministração em casa. Porque muitas vezes nós temos delegado a outras pessoas. Ah, não, eu deixo meu filho ali, e ali ele vai aprender. Ok, vai aprender. Mas em primeiro lugar, os parceiros de Deus, a primeira parceira mãe, né, e o parceiro pai, eles estão assumindo esse compromisso de ministrar a seus filhos? Como nós estamos delineando a vida espiritual dos nossos filhos? Porque muitas vezes nós fazemos uma poupança para a faculdade, nós pensamos que lá futuramente ele vai estar amparado, mas e a vida espiritual? Qual é o investimento? Qual é o tempo de oração juntos e leitura bíblica? Isso nós devemos ter como reflexão. Somos parceiros de Deus. Somos parceiros de Deus num projeto chamado Filho. E nós devemos assumir essa responsabilidade para nós. Não é da igreja, não é da escola, é nossa responsabilidade. Imprimir características de compromisso com Deus. Será que nós estamos imprimindo essa característica? Ou será que o que nossos filhos têm ouvido da nossa boca é murmuração e reclamação? Será que nós estamos imprimindo seriamente um caráter de Cristo nos nossos filhos? Essa reflexão
eu gostaria de deixar para todas as mães, os pais, de pensarmos a respeito.